Bom, vamos lá. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre hábitos saudáveis e a minha experiência com a corrida de rua. Bom, eu sempre fui adepta a hábitos saudáveis, né? E hoje o acesso à informação é muito rápido, muito prático e muito fácil. Hoje a gente consegue ter acesso a informações em tempo real, a estudos, né, mais atualizado possível, para falar um pouco sobre hábitos saudáveis, estudos sobre suplementos alimentares. Então, a gente consegue mudar a rota, às vezes, né, dos nossos hábitos, da nossa alimentação, considerando os nossos objetivos. Então, hoje estou aqui para falar um pouco dessa minha experiência. Então, para falar um pouco sobre esse assunto, é importante a gente entender, né, o que são hábitos saudáveis, né? Hábitos são comportamentos, né? Então, a gente precisa estar atento aos nossos hábitos, né? Hábitos são aquelas coisas repetitivas que fazemos e tanto que ela pode ser boa como ela pode ser ruim. Então, esses comportamentos definem quem somos, né? Definem a nossa saúde a longo prazo quando eu falo de hábitos saudáveis. Quando eu falo de hábitos de vida, isso também resulta no resultado a longo prazo. Então, eu não posso, né, esperar por um futuro melhor, eu não posso esperar por um resultado melhor na minha vida se eu não mudo os meus hábitos, se eu não penso em ter hábitos melhores, se eu não penso em ser mais disciplinada, acordar um pouco mais cedo, me alimentar melhor, se eu não penso em estudar. Nesse grupo de comportamentos e hábitos, né, existem vários. E nesse processo existem a nossa mudança de mentalidade, as nossas escolhas. Então é importante sempre estarmos atentos, né, nessa questão do hábito. Hoje vou falar um pouco sobre hábitos saudáveis, né, que são comportamentos que definem a nossa saúde a longo prazo, então dependendo de como eu conduzo a minha vida, dependendo dos hábitos que eu tenho, isso vai definir a minha saúde, né, daqui a 10, 20, 30 anos. E o que é saúde, né? A saúde é o estado da boa disposição física, psíquica e bem-estar. Então, se eu não tenho uma boa disposição física, tem alguma coisa errada. Eu preciso avaliar se é uma deficiência de vitamina, se é alguma enfermidade, se é algum problema. Eu preciso de um médico, né, um especialista, para avaliar o que está acontecendo. Se eu não tenho essa boa disposição, tem alguma coisa acontecendo. Então, eu preciso avaliar. Com relação à psíquica, né, minha questão emocional, mental, eu também preciso avaliar. Eu preciso estar atento aos detalhes, preciso ver se está tudo bem. E qualquer sinal, eu preciso procurar um especialista. E a questão do bem-estar, eu preciso estar satisfeito comigo, eu preciso estar bem, independente do cenário que eu esteja. Então, eu preciso entender que saúde é bem-estar. Porque às vezes as pessoas falam, eu estou nessa situação, eu estou acima do peso, mas eu não tenho colesterol alto, eu não tenho problema com diabetes, eu tenho saúde. Será mesmo? Será que está tudo certinho? Será que por conta disso não está afetando a sua questão emocional, a sua questão psíquica? É importante a gente avaliar, é importante a gente fazer uma autoavaliação, é importante ter autoconhecimento para que a gente possa estar atento e não se enganar com relação do que é ter saúde. E a gente vai falar um pouco também de o que são esses hábitos saudáveis, né? O que eu posso entender que são hábitos que eu posso conduzir para hábitos saudáveis? Alimentação, prática de atividade física e a questão da meditação, que ajuda no meu bem-estar psíquico, emocional, etc. E com relação à alimentação saudável, sempre priorize alimentos naturais, frutas, legumes, verduras, grãos, raízes. Lembrando sempre, né, que quando esses alimentos passam por um processo, eles perdem um percentual desses nutrientes e vitaminas. A fruta in natura tem um 100% de nutrientes e vitaminas específico delas. Mas se eu faço um suco, eu perco um pouco, né? A mesma coisa com os legumes e as verduras, né? Se eu como in natura, eu tenho 100%. Se eu cozinho, se eu passo por um processo, eu vou perder um pouco. E a dica com relação à alimentação saudável é desembale menos e descasque mais.
Com relação à atividade física, é tudo que me coloca o corpo em movimento e gera um gasto de energia. Eu preciso fazer algo, né? Se eu fico deitada, se eu fico sentada, não gasto essa energia, meu sistema imunológico, ele estaciona, ele se mantém ali no equilíbrio. Se eu como enquanto eu não gasto, eu acumulo, né? Então, eu preciso sempre estar atento a isso. Será que eu consumo o mesmo que eu gasto? É uma conta que não fecha, né? E é simples. Se eu me alimento mais, consumo mais e gasto menos, tem um problema. Se eu consigo consumir e ao mesmo tempo gastar, eu consigo manter ali dentro do equilíbrio. Lembrando sempre que quanto mais o tempo passa, o metabolismo fica um pouco mais lento, então nem sempre eu vou conseguir gastar o tanto de energia que eu gostaria, mas se eu continuar consumindo da mesma forma, vai haver um desequilíbrio. A dica é dispensar o elevador e subir as escadas, mas tem atividades muito simples. Eu posso ligar uma música e dançar dentro da minha casa, eu posso colocar um tênis e sair para fazer uma caminhada no quarteirão. É importante fazer uma atividade física, movimentar o seu corpo e ter uma regularidade com relação a isso. Não adianta eu fazer hoje, depois só fazer a semana que vem, porque tal dia eu fiquei com preguiça. Não. É importante que você determine 2, 3 vezes por semana, 15 minutos, depois vai aumentando esse tempo e você já vai começar a sentir os benefícios. Ratificando um pouco do que eu falei, eu trouxe um pouco aqui de um estudo, né, da Universidade de Bristol, que descobriu que apenas 30 minutos de atividade diária podem melhorar significativamente o ânimo e a capacidade de lidar com os problemas. Não tem nem o que falar, né? Bom, a atividade física ela não traz benefícios só para o seu corpo, ela também traz benefícios para a sua mente. É extremamente importante a gente entender que a atividade física é um autocuidado. Nós precisamos priorizar a nossa vida, nós precisamos ter esse autocuidado, cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental e todas as outras coisas elas vão fluir, né? Com relação ao trabalho, a atividade física ela pode melhorar na sua produtividade, na sua concentração, na sua criatividade, na sua redução de estresse e também vai estimular o seu otimismo, a forma que você vai lidar com os problemas e enxergar resoluções definidas por superiores. Com relação à vida pessoal, ela vai te dar muito mais disposição, vai te deixar com bom humor, você vai olhar para as adversidades de uma forma diferente, as chances de depressão são reduzidas e melhora muito mais a sua qualidade de vida. Eu, particularmente, quando eu faço atividade física antes do trabalho, eu tenho um dia super produtivo, com a cabeça arejada, tenho um olhar diferenciado para os problemas e eu posso te dizer que durante a corrida, né, quando eu faço a minha atividade física, que é o que eu gosto, né, que é correr, eu tenho insights que eu consigo colocar em prática durante o meu dia de trabalho. Experimente, faça essa experiência, tenta fazer isso antes de trabalhar, tenta fazer a sua atividade física antes de trabalhar, que logo você vai ver os seus benefícios durante o dia, sem falar na noite, né, que depois de um dia produtivo, o seu cansaço, você vai te permitir ter um sono de mais qualidade. Falando um pouco da minha experiência com a corrida, né, aqui foi a minha primeira prova, que eu fiz em 2023. Você pode olhar na imagem, né? Tem uma postura ruim. O meu tempo não foi muito bom. Eu fiz em 5 km em 35 minutos e 53. E o meu pace foi de 7:10. O que é o pace, né? É em quantos minutos eu faço um km. Então, em média, eu fiz 1 quilômetro em 7 minutos e 10. Foi ruim? Não foi ruim, foi a minha primeira prova. Antes disso, durante um ano mais ou menos, eu fazia minhas caminhadas, eu
corria, trotava, forçava um pouquinho, não tinha muito condicionamento físico, não tinha muito fôlego, mas eu sentia todos os benefícios desse esporte, né? Com relação ao meu humor, com relação à saúde mental, com relação aos insights. Na corrida, eu consigo, durante o processo de corrida, né? Eu consigo ter ideias, eu consigo pensar em problemas, eu consigo resolver os problemas, eu consigo fazer as minhas orações, eu consigo, às vezes, pensar em todas as coisas que aconteceram durante o dia e durante o processo da corrida, ter um olhar diferenciado para aquilo, né? Então, correr não é terapia, mas eu posso te dizer que é terapêutico. Eu conheci esse esporte com praticamente 42 anos. Hoje eu estou com 45, né? Faz 3 anos que eu corro e pratico a corrida de rua ao ar livre. Posso dizer que eu gosto de fazer ao ar livre, não gosto muito da esteira. Só por uma questão de treino, às vezes eu vou para a esteira por conta do ritmo, mas o que eu gosto mesmo é de correr na rua, porque eu entendo que o que vale não é a linha de chegada, e sim o processo, né? Tudo que você constrói dentro de si enquanto você está vivendo naquele percurso. Então, essa foi a minha experiência, minha primeira prova. Postura ruim, tempo não muito bom, condicionamento físico ruim, cansaço, mas eu posso te dizer que eu estava muito feliz, né? Dá para ver pelo sorriso, foi muito bacana viver essa experiência e depois desse dia eu não parei mais. Tendo em vista que eu não parei mais, aqui eu trago uma imagem, né, da meia maratona que eu fiz em 2025 com um tempo de 2:30. Fiz 21 km em 2 horas e 30 com pace de 7 e 8. Foi uma experiência fantástica você ficar correndo por 2 horas e 30, pensando em condicionamento físico, em tempo, você vê que o sorriso é diferente, a postura já é diferente, né? O sorriso de gratidão. Foi uma experiência fantástica, eu me superei e hoje, com a corrida, eu consegui entender que eu posso fazer coisas difíceis. E como que eu comecei, né? Trotando, caminhando. Minhas primeiras provas foram de 5K, depois eu comecei para 8, depois eu comecei a treinar para 10, comecei a fazer amizade com pessoas do meio, muitas dicas, né? Eu procurava muito estudo relacionado à corrida, me inspirava em algumas pessoas mais experientes. Isso eu fui construindo, né, toda a bagagem que eu tenho. Não sou perfeita, ainda sou amadora, mas eu posso dizer que eu consigo bons resultados, porque a luta, né, não é contra as pessoas, né? Eu não estou lá para concorrer com ninguém, eu estou lá para concorrer comigo mesma. E eu me sinto muito feliz com cada progresso, cada segundo, cada tempo que eu consigo melhorar. E eu posso dizer hoje, né, que eu não pretendo parar, a não ser que eu precise parar. Mas se depender de mim, se estiver tudo bem, eu vou continuar. É um esporte que eu super indico, faz muito bem para o corpo, para a mente, para o emocional. E eu vejo muitos relatos, né? Muitas pessoas que compartilham suas experiências e falam dos benefícios, das curas que tiveram com relação à corrida. Então, aqui é para compartilhar um pouco com vocês da minha experiência, né? Para chegar nesse nível lógico, super vinculado a hábitos saudáveis, né? Se preocupando com a alimentação, se preocupando com o ritmo, com treinos, né? Com constância, não parar, porque se você para, seu corpo já sente, mas é para deixar aqui, né, uma dica que é importante para vocês, é manter a constância. Não pare, vá em frente, tá com preguiça, vá, tá cansado, vá. Não deu para fazer tudo, faça um pouco, mas faça. É isso que a gente leva para a vida. E o que importa não é a linha de chegada, é tudo que você aprende no caminho. Muito obrigada, tudo de bom para vocês. Desejo muitos KMs de vida e muitos KMs de saúde para todos vocês.